qual o legado que a Copa do Mundo e as Olimpíadas deixarão para os brasileiros? Como andam os preparativos para esses dois mega eventos que prometem provocar uma revolução na infraestrutura do Brasil? E, principalmente, como aproveitar esse momento para dar ao esporte a dimensão que ele merece na educação de nossas crianças e jovens? Para responder a essas questões, está aqui com a gente o deputado Valadares Filho, do PSB do Sergipe. Seja bem-vindo ao programa Palavra Aberta, deputado. O senhor, que é um jovem parlamentar e que acompanha esses fóruns parlamentares realizados nas cidades sede da Copa, como é que estão as obras de infraestrutura? Olha, o que nós temos acompanhado nessa visita que fazemos a todas as cidades sedes, que é um fórum legislativo em relação à Copa do Mundo, conhecido como uma visita técnica da Comissão de Turismo e Desporto, no qual sou vice-presidente, nós temos acompanhado e fizemos isso no primeiro semestre, nas 6 cidades sedes, e vamos fazer no segundo semestre nas outras 6. O que nós estamos vendo é que as coisas estão andando, claro que não da forma adequada como nós gostaríamos, mas vemos uma perspectiva muito positiva de como se realizará a Copa do Mundo aqui no Brasil. As cidades que nós somos, o que mais nos preocupa são as questões dos aeroportos, que já foi, inclusive, tema de matéria nacional em relação a isso. Agora, a questão dos estádios, as coisas estão andando dentro da normalidade. A rede hoteleira também é outra preocupação. A rede hoteleira é outra preocupação, você está correta em relação a isso, mas com já providências sendo tomadas, até porque o tempo para você resolver a questão da rede hoteleira ela é menor do que você resolver o problema aeroportuário do país, né? A burocracia é muito menor e as questões demanda um tempo muito maior os aeroportos. Sem dúvida, muito maior os aeroportos, pela estrutura, pelo tamanho do que é uma obra de reestruturação de um aeroporto. Mas acredito como brasileiro, como parlamentar que está fiscalizando de perto tudo o que está acontecendo em relação à Copa, que nós teremos uma grande Copa do Mundo. Acho que o governo federal, as instituições privadas, o Congresso Nacional têm feito a sua parte. Agora precisamos nos preocupar com esses detalhes, a exemplo dos aeroportos, que não pode, de maneira nenhuma, prejudicar esse mega evento que vai servir para vender o Brasil ao mundo. Deputado, não só as obras são importantes. O senhor é um dos parlamentares que tem demonstrado uma preocupação muito grande com o legado desses eventos, desses dois mega eventos tão importantes, o legado que eles vão deixar de fato para a população brasileira. E o senhor tem um projeto de lei sobre o tema, para a criação de um incentivo à formação de atletas. Explica para a gente esse projeto. Então, um projeto de lei que cria o incentivo do desporto educacional. Nós precisamos aproveitar esse momento ímpar que o Brasil vive, de sediar grandes eventos esportivos, a Copa das Confederações 2013, a Copa do Mundo 2014, a Copa América 2015 e as Olimpíadas de 2016. Eu acho que nunca um país no mundo sediou tantos eventos esportivos. Um atrás do outro, um atrás do outro, ou seja, com um intervalo de 2 anos, como o Brasil irá sediar. Então nós precisamos aproveitar esse momento para deixar um grande legado para o desporto, para a educação e para a perspectiva dos nossos jovens. Então foi com essa iniciativa de apresentar esse projeto de lei, com o intuito de criar esse programa nacional, que você coloca a obrigatoriedade, você coloca em lei, obrigatório, ou seja, que sejam construídas quadras poliesportivas nas escolas públicas com acima de 500 alunos. Com 500 alunos em diante, você possa ter essa obrigatoriedade através desse projeto de lei apresentado por nós. Qual é a realidade hoje no país, deputado? Para lhe dar um dado importante, só 24% das escolas públicas brasileiras existem uma quadra poliesportiva. Você não pode jamais ter um legado de desportistas, você não pode jamais ter atletas de futuro se você não tem uma estrutura para poder prepará-los. Não adianta você, às vezes, ter um grande técnico, não adianta, às vezes, você ter boa vontade até... Você não tem um equipamento boa necessário. Vontade até de você, porque você sabe que faz hoje parte da Lei de Diretrizes Orçamentárias a matéria de educação física. Não adianta se você não tem um equipamento, se você não tem aonde você treinar e aonde você revelar esses atletas. Então, foi com esse intuito que eu apresentei esse projeto de lei de incentivo ao desporto educacional, obrigando que todas as escolas públicas, acima de 500 alunos, façam as suas quadras poliesportivas. Deputado Valadares Filho, o senhor também propôs uma audiência pública para a formulação de um plano nacional de formulação de atletas, porque esse projeto é o Programa Nacional de Incentivo ao Desporto. A audiência é sobre um plano nacional de formação de atletas.
Que ideia é essa? Como é que funcionaria esse plano? Como é que o senhor visualiza esse plano? Reafirmando o que eu falei na sua outra pergunta, que nós precisamos não perder essa oportunidade desses eventos. Então, até porque as Olimpíadas é um leque de vários esportes. Não só o futebol. Não só o futebol, muito pelo contrário. O futebol até dentro da Olimpíada é até menos importante do que outras modalidades que dão até mais visibilidade aos atletas que lá participam. Esse requerimento que foi aprovado na Comissão de Desporto e Turismo, nós convocamos representantes do desporto brasileiro, não só do poder público, do poder privado, as entidades, para podermos todos nós discutirmos esse plano. Não será uma ideia só do deputado Valadares Filho, eu quero ouvi-los o que é que eles estão preparando para que nós possamos deixar um legado para o futuro do desporto em nosso país. Porque não adianta nós termos... Você tem que ter incentivo, bolsa de estudo para atletas. Então, será nessa audiência pública que queremos ouvi-los, o que é que eles estão pensando em relação a isso, quais são as propostas do governo federal, das instituições, das entidades que fazem parte do desporto brasileiro, o que é que eles estão pensando, qual é o programa que eles têm em relação a isso, e nós também, a partir do que eles disserem, darmos a nossa opinião e fazermos até projetos que possam contribuir com essa audiência pública. Então, nós temos que ter uma política para deixarmos não só o legado de infraestrutura, mas de grandes esportistas no futuro do nosso país. Deputado Valadares Filho, o senhor também tem outro projeto muito interessante que aumenta o valor do auxílio financeiro do atual ProJovem. Qual é a intenção, também visando a esses eventos? Qual é a ideia? Bom, nós, brasileiros, sabemos reconhecer muito bem os programas que fazem bem à nossa sociedade. O ProJovem é um deles. Criado no governo Lula, ele tem sido muito bem sucedido. Agora, não é por isso que nós temos que nos acomodar, não poder aprimorá-lo, não poder ampliá-lo, e foi com esse intuito o ProJovem, só para a gente relembrar os nossos telespectadores, é o programa para o jovem poder fazer, por exemplo, uma faculdade particular com recursos Isso, é tipo uma do bolsa, governo. Uma bolsa de incentivo para que esses jovens, às vezes, que trabalham em virtude de não poder ter como estudar, então que ele possa ter essa bolsa para se dedicar aos estudos, na idade que ele de 15 a 24 anos, né, que eles precisam fazer esses estudos, em vez de, às vezes, estarem trabalhando porque não têm condições familiares de poder fazer essa dedicação aos estudos, que é de suma importância para o futuro. O seu projeto dobra esses recursos? Então, o nosso projeto, esse intuito, como eu falei, é um grande programa, mas é importante sempre aprimorá-lo, darmos novas ideias para que ele se torne ainda mais efetivo para a juventude do nosso país. Então, foi com esse intuito que apresentamos esse projeto, que ele amplia de R$100 atuais a R$200 o valor, que ele amplia também o período de parcelas desse pagamento, porque você vai prender mais ainda o aluno na sala de aula, em cursos fora, porque o programa também prevê isso, que você possa pagar cursos avulsos. Enfim, é com esse intuito que nós queremos, porque você tem o ProJovem Trabalhador, o ProJovem Rural, o ProJovem Urbano, e você aumentando esses prazos de parcelamento e você também aumentando os valores, você prende mais o aluno na dedicação à educação. A sua dedicação à educação é de suma importância para o futuro intelectual do nosso país. E como seria a questão dos recursos para efetivar essa ampliação? Não, o recurso foi do governo federal, né? Nós apresentamos o projeto de lei para que ele seja ampliado o recurso. Então, dentro do orçamento do próximo ano. Dentro do orçamento do próximo ano. E acredito que o governo federal, como sabe que esse programa é de extrema importância para o futuro da nossa juventude, ele irá acatar sem dúvida alguma. Então, basicamente é isso, aumentar o valor de R$100 atuais para R$200 e aumentar também o número de parcelas do ProJovem Urbano Trabalhador para 20 parcelas e o ProJovem Rural para 12 parcelas, enfim, ampliando o número de parcelas para que nós possamos também manter cada vez mais os alunos que são beneficiados pelo ProJovem a ficar cada vez mais dedicado à sua educação. Deputado, nosso tempo está acabando. Esses projetos, só para a gente encerrar, eles estão já tramitando na casa, passaram por que comissões? Todos estão tramitando na casa, já nas suas comissões permanentes e que são pertinentes a cada matéria colocada através desses projetos. Espero que nós possamos analisá-lo o mais rápido possível, aprová-los, levarmos a plenário para que nós possamos beneficiar o desporto, que é o projeto de Programa Nacional de incentivo ao desporto educacional, e também o projeto que amplia os valores e amplia os prazos em relação
ao ProJovem. Enfim, são projetos de suma importância que reafirmam o nosso compromisso com a juventude brasileira, com a juventude sergipana e o nosso compromisso também com o desporto brasileiro, principalmente por esse momento ímpar que o Brasil vai viver em grandes eventos nacionais e mundiais. Deputado Valadares Filho, muito obrigada por sua presença aqui com a gente no Palavra Aberta. Volte outras vezes, sucesso nas suas propostas. Eu que agradeço e parabenizá-lo pelo programa, porque dá a oportunidade de falarmos aos nossos telespectadores aquilo que está acontecendo nos nossos trabalhos. Obrigada. E você que nos acompanha, até breve, um abraço e a gente se vê na próxima edição do Palavra Aberta.